Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Farales Podcast. Hoje bate-papo com Saulo Batista. Hoje aqui vai falar pra gente como que é essa vida. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite pra vocês. Vocês hoje vão acompanhar um bate-papo com quem vive a realidade dos palcos, que passa apuro com noiva, que passa apuro com debutante. Esse cara é um cara muito importante nos eventos. Então, estou muito feliz de trazer meu amigo aqui pra gente bater um papo. Seja bem-vindo, Saulo. Tudo bem? Como que você Fala, tá? Vinícius, beleza, mano? Obrigado aí pelo convite. Pô, que isso, Valeu, cara. galera. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da sua vida, né, velho? Vamos aí conversar um pouquinho aí sobre os BO que a gente encontra aí na Alguns noite. deles, né? Tem bastante, né, Saulo? Não dá pra falar de todos, né? Não tem tempo, não. Se fosse falar de todos, a gente ia ter que fazer uma minissérie aqui, porque é muito agitada essa nossa vida. Mas antes de qualquer coisa, quem é Saulo Leite Batista? Se apresente, por favor, cara. Fica à vontade. Bom, Saulo Batista Leite, mais conhecido como Opa. Saulo Leite. Tô com 35 anos. Hoje atuo como fotógrafo e filmmaker e músico, né? Acho que desde que eu me lembro, eu tô envolvido na música. Minha primeira memória já tá envolvendo música. Sou formado em design gráfico, pós em marketing e rede social. E tenho um leque muito grande, assim, das coisas que eu já fiz na vida. Já. Tem bastante caminhada já, Nossa. vários caminhos. Sim, então, você falou pra mim que você teve esse contato bem jovem com a música já. Você teve alguém na família? Quem que influenciou você ir pra esse mundo aí das músicas? Cara, meu pai toca. Verdade. Meu pai é né? músico, mas assim, não profissional, não vive disso, é mais de hobby, tocava em igreja e tal. Mas ele tocava guitarra, violão, teclado. Então, desde que eu nasci, tinha instrumento em casa. Minha mãe cantava também e tal. Ah, então você já teve uma base maravilhosa na sua Sim. vida, cara. Isso é muito legal. Tem fotos minhas com 3 anos, assim, 3, 4 anos, já sentado no teclado, apertando as teclas lá. Então, desde que eu me lembre, assim, da minha primeira lembrança, eu já tô ali. Já tá envolvido com Envolvido, os já. instrumentos. Seu pai também tecladista também. Tecladista também. Ele era, você falou, a sua mãe cantora, seu pai tecladista. É. Você já tinha a banda inteira em casa, Já tinha a cara. banda inteira em casa. E eu ficava lá só berrando no começo. Mas assim, todo mundo tem esse start também, né? Você ter esse contato já jovem, cara, com certeza faz muita diferença, né? Pra quem vai seguir esse caminho, né? Tem essa base que você tem, você já tendo pai músico, mãe cantora em casa, cara, isso aí acaba direcionando você com os pés firmes nesse Sim. caminho, né? E o engraçado é que meu pai não queria que eu seguisse a carreira de música. É verdade. Faça o que eu faço o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas assim, o meu pai, ele sempre que foi naquela linha assim, fazer um concurso público, um negócio mais estável. Porque querendo ou não, a música em si, ainda hoje no Brasil, ela não é tão valorizada. E é muito difícil você entrar na cena musical, se manter e ganhar um salário justo, né? Cara, a gente brinca, né, que o músico no Brasil é o herói sem capa, né? Porque, falar pra você, é bem difícil
tá nessa vida quem realmente gosta muito mesmo, cara. Sim. Mais pra frente eu te conto o porquê que eu entrei pra fotografia como área principal. Tem muito a ver com isso aí. A gente vai chegar lá, vai Vamos aos chegar lá. poucos, vamos dar um suspense aí. Legal. Fale pra mim, então, quando você começou a ter esse contato com música, você chegou a estudar em alguma instituição, como que foi seu estudo, né, pra parte da música? Cara, eu comecei, meu pai me ensinando mesmo, assim, autodidata. Cara, até os meus 12 anos, meio que ali eu estudei sozinho, tirando música do CD, ouvi ali e tal. A famosa revistinha também rolou bastante? Cara, revistinha pior que não, mano. Verdade. Era tudo de ouvido, mano. Aí meu pai me ensinou a fazer os primeiros acordes e tal. E, cara, aí eu, dos 12 até os 17, eu parei, mano. Comecei, tipo, dar atenção pra outras coisas, jogava no time da escola, então era... Foi pra parte de esportes, no caso. Eu pratiquei muitos esportes, assim, cara. Pra você ter ideia, eu praticava atletismo na escola. Fazia revezamento 4x100. Você já era um cara saudável, então, cara. Não, tentava, né? Mas aí com 17 pra 18, aí eu voltei a pegar firme. E aí eu comecei a estudar, mas assim, eu não quis ir pra fazer um conservatório. Porque na minha cabeça eu falei, cara, eu vou demorar uns 4, 5 anos estudando teoria e tal. E não era o que eu queria. Até então, assim, eu não tava com a cabeça de viver de música e tal. E aí eu peguei um professor que era de Tatuí, o Davi Fernandes, e comecei a estudar com ele. E aí comecei a fazer aulas de piano popular e tal. Depois que eu fiz uns 2, 3 anos de aula com ele, depois eu fui estudar a parte de harmonia. E aí eu fiz um curso lá em São Paulo só de harmonia e arranjo. Cara, as pessoas às vezes não sabem o quão complexo pode ser a harmonia, né, cara? A harmonia é um tema, assim, que eu gosto muito, Cara, e que ele abre a cabeça da gente, né, velho? Você enxerga a música de uma forma diferente, né? cara, é um outro universo, assim, com muitas possibilidades, cara. Eu costumo falar que na música não existe errado ou certo. Tudo Existe um porquê, né? existe um porquê, uma intenção e, mano, são vários caminhos. Você começa a estudar, você fala, mas e se eu for pra cá, cara, é um outro universo. Você vai pra fora do comum que a galera faz ali. Nossa. É engraçado, né? Porque quando você... Eu fui professor por uma fase, também acredito que você também tenha lecionado aulas também, né? E a gente ensina para os nossos alunos sempre assim, ó, a regrinha é essa, ó, é assim porque tem que ser assim, seguindo a forminha. Aí depois que ele aprende, você fala, ó, tá vendo isso que você aprendeu? Esquece aqui agora, porque não precisa seguir mais regra. É o que eu sempre falava assim, cara, estuda em casa, tipo, fique horas não, né? Mas estuda lá, se dedica e tal, e no palco não usa nada disso, cara. Não usa, né, cara? Não usa, velho. Mas era muito isso, eu falava. Porque se você ficar pensando na parte teórica, em técnica no palco, Você fica pilhado, cara, né? Você acaba não se sai o perdendo. som, cara. Fica um som muito quadrado, muito. E muito isso, você fica nervoso. Nossa, eu vou fazer um solo agora, eu vou usar tal escala e. Às vezes você planejar demais não é o legal, né? Não. Ó, tem uma pergunta aqui já do chat aqui, o Eric, que sempre gosta de mandar perguntas pra gente, inclusive valeu a participação, Eric. Ó, ele falou assim, duas coisas importantes. Primeiro, né, ele perguntou pra você em que momento, se você teve algum episódio, algum acontecimento na sua vida que te fez decidir realmente ir pra essa área, nesse período que você falou, você já estava maior de idade e tudo mais. Uhum. E uma observação que ele falou sobre caminhos que você trilhou aqui, ele fez um comentário. É melhor 2 pedras no seu caminho do que no seu rim. Com certeza. Então é melhor você passar dificuldade no seu caminho e ter uma vida saudável, como você realmente levou no esporte. Cara, mas eu decidi virar essa chave de viver de música com 24 anos. 24 anos, foi a idade assim que você falou, esse Que caminho que eu quero seguir. larguei tudo e falei, cara, vou pra música. Eu já tava, em 2022, eu comecei eu já tocava na igreja e tal, e aí começou uma febre dos corais e tal. 22? Não, 2012. 2012? 2012. Começou uma febre de coral e tal. E aí, cara, eu entrei pra um coral, me chamaram pra tocar. E aí, rodava várias cidades e tal.
E aí eu comecei a tocar para alguns cantores. Toquei pro Lucas Taif, que ele era do Kemuel, quem é de igreja aí conhece. Então eu comecei a tocar pra uma galera. Sempre dentro do cenário gospel. Sempre do cenário gospel. Fazia algumas coisinhas ou outra. Aí em 2024 já comecei a fazer... Em 2014 eu comecei a fazer cerimônias. Já entrei pra área de casamento e tal. Mas trabalhava. Trabalhava em empresas convencionais aí. Você tinha aquela jornada dupla também, de tá fazendo horário comercial durante a semana e final de semana fazer um extra. Até tripla, porque quando eu comecei a estudar harmonia e arranjo, aí eu comecei a produzir alguns desses cantores. Produzir uma música e tal. Então, dia de semana à noite, quando eu não tinha nenhum evento para tocar, eu tava produzindo, criando arranjo. Então, Esse curso seu de harmonia já deu uma base de arranjador pra você. Já era harmonia e arranjo o curso. Pô, que legal, cara. Cara, era um curso assim, foi 6 meses intensivo. E a ponto do cara, o professor chegava assim, tocava um acorde no piano, de frente, assim, ó, monta esse acorde na mesma abertura que eu tô tocando aqui, nota por nota, só de ouvir. Caramba. Aí você tinha que praticar isso. Mas só pra concluir a resposta ali, a pergunta do Eric, e aí em 2024, eu fiquei de saco cheio, assim, tava fazendo faculdade, trabalhando, eu falei, cara, não é isso, mano. Aí eu parei a faculdade, tranquei a faculdade, pedi a conta do serviço, e aí eu ainda tava fazendo aula com o meu primeiro professor, e ele tocava num projeto que chamava ABBA, né? Fazia tributo ao ABBA. E o meu primeiro trabalho profissional foi fazendo ABBA. ABBA? Aconteceu de... Algum imprevisto que aconteceu, acho que o baterista saiu e o meu professor também era baterista. E aí ele foi pra bateria e eu assumi o lugar dele no teclado. Então, o meu primeiro... Então, seu professor foi precursor seu aí na sua vida. Ele me virou a chave, assim, como músico, tanto em questão de técnica, de qualidade, do jeito que eu tocava, quanto a mentalidade de profissional mesmo. Assim, o profissional que eu sou hoje, o que eu tento ser, é muito do que ele me passou e do que ele me ensinou. Que ele também, acho que nunca trabalhou em outra coisa a não ser com música. Tem gente que já começa, assim, totalmente emergido nessa vida, né? Ele passa ali e dali ele não sai mais, né? Eu também, eu fui um mero mortal que também fiquei traçando essa linha várias vezes até realmente chegar a totalmente estar imerso na música. Mas... E o interessante é que o primeiro show que eu fiz foi em teatro. Teatro? Foi num teatro pra 1.600 pessoas. Que legal, hein, cara? Cara, só que assim, eu tava tão nervoso de estar fazendo esse evento que, cara, eu não lembro de nada do público. A minha única visão, a única memória que eu tenho é do teclado aqui na minha frente. Você não consegue olhar pro outro local. Que aí você fica naquela tensão de, cara, vou errar, não vou errar. Porque, não sei se a galera aí conhece ABBA, mas, cara, é muito teclado, é muito piano, muito arranjo. É bem perceptível, né? Até pra quem não tem tanto conhecimento musical, já consegue escutar bem, né? Sim. Eu tenho certeza que mesmo quem não saiba quem foi a banda ABBA, já escutou em muita festa Dancing Queen. Dancing Queen. Em algum momento esse aí tocou e você provavelmente dançou já, hein? Então, é um nome de relevância já, né? Você já começou com um projeto com responsabilidade. Hoje tem ainda... acredito que esse projeto que você participou ainda existe, né? Existe. Eu saí do projeto agora, ano passado. Decidi pausar, assim, acho que já fechou o ciclo, né? Já foram quase... Eu entrei lá em 2014 fazendo freelance. Em 2017 eu fiquei fixo na banda. E aí fiquei até ano passado. Nossa, dá uma baita jornada, hein, cara? Então eu falei, acho que já... Vamos trocar o grupo agora, vamos fazer outro. Vou fazer bidiz agora. É a mesma peruca. É a mesma peruca. Mas é legal, cara, é legal. Eu acredito que você trabalhar numa banda tributo de um grande nome que nem é o ABBA, você deve ter passado várias experiências, né? Porque o nome, ele é forte, né? Então ele acaba levando você para palcos diferentes, né? Queria até falar,
se a maioria dos seus eventos eram dentro de teatros, eram em palcos, como que era essa produção de vocês, aonde que vocês tocavam com mais evidência? Cara, e eu assim, eu não conhecia muito ABBA, né? Você caiu de paraquedas, É, então. só que aí, cara, quando eu comecei a estudar o repertório, eu falei, nossa, mano, se você pensar, a banda é da década de 60 ali, final de 60, 70, até 80. Os arranjos, cara, era absurdo, era muito à frente da época. E aí era legal que eu pensava assim, cara, será que tem público pra isso? Todos os shows são lotados, até hoje. São lotados. E aí a gente se apresentava basicamente em teatro, assim. A maioria dos shows era em teatro. Como todo evento, um ou outro tem aqueles lugares que você fala, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Eu acho que não era aqui o show, né? É, Já tive essa sensação. cara, às vezes a empresa contratava pra fazer confraternização de final de ano. Cara, eram uns lugares assim, tipo Grêmio da empresa que tava abandonada há 10 anos, assim. Nossa, cara. Mas assim, era teatro, cara. E aí, essa experiência foi muito legal, porque o universo do teatro, você tocar num teatro, se apresentar, é totalmente diferente de você tocar na noite, sei lá, num barzinho, numa casa de show ou na festa de um casamento. É totalmente diferente. Até em questão de profissionalismo mesmo. Da equipe do teatro que tá por trás ali te dando suporte, do público que tá sentado pra te ver, que pagou, né, ali A pra te ver. perspectiva de quem tá te assistindo é diferente, né? Com Porque certeza. é legal você trazer isso, né? Como em projeto, o mesmo projeto, ele pode ter, vamos falar assim, não interações em si, mas a participação do público de uma forma diferente, né? Com certeza. O teatro, eles têm você como uma atração, né? Então eles Sim. querem prestar atenção, então, e isso é muito legal pro músico, né, cara? Cara, Quando o público vem, cara, faz total diferença, cara. E era legal porque era um público desde crianças. Você pegava crianças de 8 anos, 8, 9, 10 anos, até os idosos lá de 70 anos. E uma curiosidade que você não perguntou, mas eu vou falar, e o pessoal também não sabe, eu fazia, acho que quando eu entrei fixo, eu fui pra ser um dos cantores. ah, é, Então, cara. quando eu entrei como músico da banda de apoio, e o ABBA são 4 cantores, né? 2 homens e 2 mulheres, e tem a banda. Então, em 2017, quando eu fui fixo, eu fui pra assumir o lugar de um dos vocais, e aí eu tinha que cantar e tocar. Valendo. Você realmente cantava e tocava. É. Então, cara, que responsa, hein? Cara, e responsa porque, tipo, era um repertório em inglês, aí você tinha, tipo, eu tinha que decorar as letras, eu tinha que decorar a minha linha melódica, tinha que decorar o arranjo do teclado. Cara do céu. Primeiro show, assim, foi muito tenso. Agora eu entendi porque você tava olhando fixamente o teclado ali, cara. E outra, todo a caráter, né? Usava os figurinos, né? Cara, pra quem não conhece, pesquisa depois o ABBA pra você ver o tecladista, os figurinos maravilhosos que eles usavam. Cara, você vê o figurino, pensa, década de 70, 80, aquelas roupas brilhantes, Brilhante, né? roupinha apertada. Isso, cara. E o cara era cabeludo, aí usava peruca. Mas era engraçado porque com o tempo eu deixei de ter essa vergonha de se caracterizar, de estar lá na frente. E fora tudo isso, né, de preocupar com letra, arranjo e tal, cara, você tinha que sorrir. Você tinha que estar ali com o público, olhando com o público, olhando, revivia, né, trazia memórias e tal. Era porque muito legal, você traz, né? Eu acho que a coisa mais legal de uma banda tributo é você trazer a lembrança que a pessoa teve já ouvindo aquela música. Reviver novamente, isso né? aí pra pessoa que consegue reviver, não tem preço, cara. E é interessante porque, assim, em todo show, acho que você já passou por isso, você fala, cara, erramos naquela parte, ó, Então, teve aquele negócio. E você fica, esse show aqui... Às vezes você se cobra demais, né? De repente fazer o show não é tocar todas as notas certo, é realmente fazer o show, né? Cativar o público seu, né? E aí a gente se cobra e aí chega num momento desse que a galera, você olha assim a galera chorando, emocionada, e vem, fala, nossa, foi demais e tal. Porque não é o lance da perfeição, é
da entrega, né? Exatamente. Do sentimento. Você fazer tal. o show, Sim. você performar, você cativar. De repente você. Acho que as pessoas prestam muita atenção numa banda de tributo, o cover, quando você faz de repente uma coisa que o artista fez especificamente no show. Nossa, cara, ele fez o arranjo daquele show que foi tocado diferente. Então, tipo assim, de repente a pessoa tava naquele show. Sim. E fala, nossa, cara, eu me senti vivendo a lembrança de novo. Então, E era uma coisa engraçada que eu comecei a assistir muitos shows do ABBA pra tentar ver algumas coisas que o cara fazia. Porque assim, ele tocava, cantava, e tinha muitos momentos que ele ia lá, batia palma, ele interagia com a galera, tinha umas dancinhas lá meio esquisitas. E aí, dentro da minha capacidade, eu tentava copiar o cara ali. Mas justamente pra isso, tipo, pra trazer essa lembrança, porque fisicamente eu não sou nada parecido. O cara era sueco. Né? Branco, loiro. Era um pouquinho diferente nessa. Eu costumo brincar que eu era a cota negra da banda. Inclusão aí, mano. É. Ai, cara. Mas é isso. É legal que que esse nome de uma banda grande de década de 60 trouxe pra você, de repente, uma evolução dentro do palco, né? Cara, muito assim, até a percepção da galera, dos músicos do cenário de Sorocaba, quando começou a me ver postar nos shows, nos eventos, porque assim, a gente acha que é um tributo que nasceu em Sorocaba, cara, a gente já passou na Record, no Domingo Espetacular, no horário nobre. Pô, que A gente legal. já fez Rádio Bandeirantes, a gente já fez várias TVs e tal. Então, foi crescendo e a visão da galera, dos músicos aqui da região mudou. Tipo, cara, você tem agenda pra tocar comigo? Mano, você pode fazer um trampo Você comigo? gera visibilidade pra você, né? Muito, cara. Sua carreira pessoal, tudo Então, mais. eu tava tocando ali, tipo, em igreja, com alguns cantores e tal. Mas depois que eu fiz alguns shows com ABBA, cara, as portas meio que se abriram pra mim no cenário fora do gospel. Então, assim, tinha amigos que já faziam shows na noite e tal. E quando viu, nossa, mano, o cara agora tá fazendo show só em teatro, mano. Aí Já é muda a diferenciado. visão, Que sabe que o tratamento para teatro é diferente de uma apresentação, é diferente de um festival também, né? Sim, Realmente o teatro é um espetáculo, a gente chama de espetáculo, né? Não é com à toa, certeza, né? é espetáculo. É porque é um ambiente totalmente controlado, totalmente preparado para parte de áudio, parte de luz, né? E Sim. realmente para fazer um espetáculo. É diferente de uma apresentação em um festival, é outra pegada. E tem um ponto pros dois lados, cara. Pro músico, pro um técnico de som, um operador de iluminação, é diferente. É. Você estar lá, tipo, não é qualquer músico que pode, né? Mas não é qualquer músico que tem a capacidade de fazer um show em teatro e entregar o que tem que ser Exatamente. feito. De ter o profissionalismo e tal. Eu acho que, assim como em festivais e eventos, o olhar técnico ele é maior no teatro, né? Sim. Porque geralmente quem vai no teatro vai para consumir realmente aquele espetáculo, né? Ele já tem uma expectativa grande, vamos por assim, né? Sim. É diferente, de repente você vai num show, aí tem vários fatores que influenciam, né? Sonoricamente falando, alinhamento de PA, às vezes o projeto é muito legal, mas tá tocando em um local que não tá favorecendo aquele projeto, Sim. entendeu? Até questão de iluminação, cara. Que assim, é tudo marcado, os pontos de luz onde cada um vai ficar. Às vezes os cantores se Isso. movimentam. Putz, onde que ele vai parar ali. Os spots de Os luz, spots, de repente um foco, alguma coisa, né? Então, Totalmente diferente. Tanto o técnico de iluminação tem que estar prestando atenção e estar alinhado, quanto os músicos, os cantores. Ó, vou me movimentar daqui pra lá, vou parar aqui, vou interagir com o público, vou interagir com... Então, tem algumas coisas do show que são programadas, né? Então, por isso que eu falo, às vezes, se o músico não tiver esse comprometimento, esse profissionalismo de, cara, a gente precisa ensaiar, que músico, alguns têm uma dificuldade com ensaio, né? Então eu preciso ensaiar, eu preciso me dedicar, eu preciso escutar as músicas, preciso tirar, ainda mais tributo, você tem que ser o mais fiel possível. Quando você coloca o nome tributo, né? Porque as pessoas já esperam mais de você. Sim. É diferente de você fazer uma banda cover, ter uma releitura acontecendo ali. Às vezes no Sim. tributo você tem que ter mais fidelidade com o que realmente é aquele som, né? Com certeza.
como eu falei que o ABBA tem muito piano, as introduções. Imagina se eu começo um Dancing Queen e não tenho o piano ali deslizando em todas as teclas, mano. Já descaracterizou. Já não é, mas a galera já vai ficar... Ó, aproveitando aqui o gancho, o Eric perguntou aqui pra você. O ABBA foi o grupo que te trouxe o maior palco da sua vida ou foi algum outro conjunto que você tocou? Cara, eu acho que o ABBA foi... Eu vou colocar em maior em questão de importância. Legal. Que foi o que abriu as portas e o fato da experiência que eu tive em palco me levou pro navio. Ah, você fez Fiz. o cruzeiro e tudo mais? Que legal. A minha experiência com ABBA, tocando em vários teatros, convivendo com outros músicos, porque a gente na estrada cruzava com vários músicos. Eu conheci o Daniel Silveira, que é um puta tecladista, que ele é tecladista do Matheus e Cauã. Putz, que legal, hein? Aí ele já foi tecladista do Gustavo Lima. A gente dividiu o mesmo hotel. Então tinha essas coisas na estrada. Então você começa a conversar com uma galera que já tá num nível totalmente acima. Diferente, né, cara? Então essas experiências, não só de vivência no palco, mas que a gente conversa com a galera, assim, com outros músicos, me fez ter a capacidade de ir para um navio. E no navio eu fui fazer espetáculo, fui ser músico de teatro no navio. E, cara, me conta, por favor, essa experiência sua do cruzeiro, cara. Como que foi você tá, de repente, embarcando no navio, você passando uma temporada, quanto tempo você passou nesse cruzeiro, como que foi essa experiência? Porque agora eu fiquei interessado, porque, mano, é um mundo que eu sempre tive curiosidade de saber, cara. Cara, Sempre pesquisei, assim, mas eu tô muito feliz de ter um cara que viveu isso pra vir trazer isso aqui hoje, velho. eu vou contar pra você e pra todo mundo aí o lado que ninguém conta, hein? Ai, o lado B do navio. O lado B. Cara, e assim, até hoje eu não sei. Não, o que eu fui, eu sei como me indicaram. Mas eu tive convite pra 2 cruzeiros antes e eu recusei. Eu não tava afim de fazer. Eu tava num momento aqui, assim, profissional muito legal. Eu tocava em 2 bandas de cerimônia. Uma eu fazia cerimônia e outra eu fazia festa. E aí eu fazia os arranjos, escrevia arranjo, tava dando aula numa escola de música. Eu trabalhava numa produtora de áudio fazendo publicidade. Então, em 2017, os comerciais da Torra Torra, Unimed, Saraiva, toda a parte sonora fui eu que fiz. Cara, isso aí é legal você falar também o quanto flexível é a vida do músico, né? Porque a turma acha que o músico tá restrito a palco. Não. E não é, né? Você como músico, arranjador também, trabalha muito para a empresa na questão de, acho que de jingle, de comerciais e tudo mais. A gente, que assim, eu dava aula na escola de música e você faz os seus horários ali, encaixa os alunos e tal. E sobrava muito tempo na grade ali. Então eu consegui encaixar um trabalho numa produtora de áudio. Então eu criava os jingles, criava a trilha sonora, fazia edição de locução. Então os comerciais da Chili Beans que passava no rádio era eu que fazia. Oh, que massa. Então tinha muita coisa assim, fora as empresas menores assim que a gente fazia. Então eu tava num momento muito legal profissionalmente. E eu recebi 2 convites de cruzeiro e eu recusei. Falei, não quero, mano. Porque se você pensar bem, você tem que largar tudo aqui. Você faz uma renúncia totalmente, Sim. né? Pra você ingressar no navio. E inclusive, quanto tempo você ficou em alto mar, cara? Como Cara, foi? eu fiquei 6 meses. 6 meses. Eu fiz um contrato. E aí, tipo assim, eu recusei esses 2, apareceu um terceiro e eu falei, cara... É o destino, hein, cara? Tô- Tá tô- batendo muito na sua porta pra Tô me você. enchendo o saco aqui, eu vou fazer o teste. E aí o teste era assim, o cara falava, ó, eu vou te mandar aqui no e-mail 4 partituras. Quando você receber, você me dá um toque. E aí você tem que gravar você tocando elas. Então uma partitura lá, era meio que pra você tocar junto com o playback, que eles avaliavam sua prática de banda. Tinha uma que era só pra você ter a leitura ali mesmo, tal, fazia alguma coisa. Uma era livre e uma era um pedaço de alguma partitura que você não tinha um nome
E tipo assim, não tinha cifra, não tinha nada, era só Basicamente partitura, fogueira, pra você se fogueira. virar. E aí fala assim, ó, você marca o tempo ali que você quer tocar e você não pode sair desse tempo. E não tem metrô, não tem nada. Você marca na sua cabeça, no pé, na mão e tal. E aí, beleza. Você recebeu esse e-mail com as partituras. Você tem 3 horas pra gravar, subir no YouTube e mandar o link. Caramba, meu. Cara, eu tava com tanta vontade de ir pro Cruzeiro que eu gravei, assim, de qualquer jeito. Eu tinha um evento ainda pra fazer à noite. Gravei, assim, de qualquer jeito. Subi só no dia seguinte. Nossa, cara. Falei, ó, tá aí, mano. Se tiver que ser, vai ser. Aí eu passei. De repente, se você fica pilhado ali, você não passa. Cara, isso foi tipo assim, 26 de dezembro de 2017. Aí em 2018, em janeiro, eu já tive que correr atrás de fazer curso. Porque tem que ter um curso tipo de segurança de trabalho no navio e tal. Então você faz um curso lá, STWC, se eu não me engano. Fui pra Santos fazer o curso. Fiquei lá uma semana fazendo o curso. A minha sorte é que eu já tinha passaporte. Aí fiz o curso. No final de janeiro eu tava embarcando. Eu embarquei sem o diploma. Porque demorava 40 dias pra chegar. Sem chance, você não tinha E como eles estavam esperar. desesperados atrás de tecladista. E aí eu embarquei como músico convidado, porque eu precisava ter o diploma pra ser contratado, assim, e tal. E eu subi como músico convidado. Cara, e foi uma fogueira, assim, porque eram 10 shows diferentes que você fazia no teatro. E eu fazia algumas horas no restaurante, tocava piano lá com a banda e tal. Então, cara, era um repertório imenso pra tirar. E eu falei, cara, eu vou focar no show que eu vou fazer quando eu chegar, tipo, era um show de rock. Falei, cara, eu vou focar nesse show, vou estudar esse show. Cara, eu entrei no navio 2 horas da tarde, às 7 horas tinha show. Então eu saí daqui, Já tinha uma agenda ali, já tinha. pra seguir, né? Que era show todo dia. O tecladista que tava lá desembarcou, eu subi já tocando. Então eu saí daqui do Brasil, fui de avião pro Panamá. E aí eu embarquei no Panamá. E eu fiz o Caribe, né? Panamá. Nossa, cara, que legal, hein? A sua O lado visão, bom. Esse é o lado bom. A gente tá falando só de coisa boa aqui. Mas aí ele fazia uma rota. Ele fazia 2 rotas diferentes. Então uma semana ele fazia Panamá, Cartagena, aí ia pra Jamaica, Ilhas Caimã e voltava. Caramba. Aí na segunda, Panamá e Cartagena, que eram os portos onde embarcava e desembarcava. E aí ia Aruba, Curaçao e Bonaire. E aí cada semana fazia essa Gente, rota. pode anotar todos esses países que ele falou, porque Vale você a pena. não vai se arrepender. Vale a pena. E eu tenho a felicidade de falar que eu conheço alguns aí. Aí, Muito bom. Mas, cara, vai na fé que o negócio é bonito lá. O negócio é no legal. Panamá tem um lugar que chama Zona Livre. Vai com dinheiro lá. Ó, a dica do Saulo, hein? Mas, Gil, deixa eu te perguntar. Nessa vivência sua de cruzeiro, eu vejo muitos músicos especulando como que você ingressa no navio, né? Ou você ingressa com um conjunto, com uma apresentação já pronta, né? Com repertório extenso. Todo mundo fala que pelo menos 300 músicas você tem que ter. Você necessariamente não tem a necessidade de uma leitura imediata de partitura. E também você pode ingressar como individual, mas é um dos requisitos você ter a leitura imediata para você poder ingressar em outros grupos. É realmente assim que acontece? Cara, tem algumas maneiras de você embarcar. Ou você aplica mesmo direto na empresa, né, nas companhias de navio, ou algumas usam agências, né, aí você aplica na agência, eles fazem uma entrevista e intermediam esse contato com as companhias, ou com agente direto, né? Eu fui com agente. Era um rapaz que já tinha trabalhado numa companhia, e aí ele é até dono de uma banda em São Paulo que chama SP3. Conheço. Inclusive, já fiz até som para essa banda, Então, cara. Que legal, velho. Era o Paulo Fenólio. E aí ele foi meu agente. Ele formava bandas, ou pegava músicos, e indicava para essas companhias. E aí numa dessas, alguém foi fazer um teste lá, um músico foi fazer um teste, me indicou para ele fez o teste, e aí ele que fez toda a intermediação com a companhia. Quando você aplica direto para a companhia, eu não vou falar que toda vez, não vou dar 100%, mas quase sempre a entrevista é em inglês. Ixi. E Então, você tava preparado?
Cara, não. Não tava. A minha. É o que eu falei pra você. Era pra eu ir. Era pra você ir. Era pra eu Cara, ir. você não mandou. Olha que incrível com as coisas quando tem que acontecer. Gente, grava esse momento aqui. O cara quebrou as regras dos padrões, né? Não mandou no horário, gravou de qualquer De jeito, qualquer jeito. não falava inglês na entrevista que era inglês. E o pessoal levou você ainda, cara. Era pra ser você, cara. Não era pra ser nenhuma cara. outra pessoa. Não. E aí, outra, eu fiz o curso, eu não tinha o curso, que obrigatoriamente você tem que ter. Não tinha o curso, fiz o curso, a galera esperou, e ó, embarca seu diploma mesmo, depois a gente Cara, pega. Que história, hein, velho? Cara, e assim, se a gente for analisar, eu não queria ir por causa do meu momento aqui. Quando virou o ano pra 2018, as bandas que eu tocava, tipo assim, não fecharam contrato. A produtora que eu trabalhava perdeu o contrato com a Mercedes, que era o maior cliente que a gente tinha. Aí o cara até falou assim, nossa, mano, ainda bem que você foi pro navio, que senão eu ia ter que te mandar embora. Então você vê como as coisas vão se encaixando, Cara, assim. o universo é uma coisa magnífica, velho. Mas quando você aplica para uma companhia direta ou para essas agências, normalmente a entrevista é em inglês. E aí, quando você sobe sozinho, para você entrar numa banda lá dentro, você vai ter que saber ler, mano. É inevitável isso, né? Principalmente, tipo, no meu caso, que eu fui fazer espetáculo, que é no teatro. No teatro, cara, o balé é muito tudo sincronizado com a música. Então, cada notinha que você faz no teclado, na guitarra, alguém tá fazendo algum movimento sincronizado. Então, você tem que ler, tem que estar no tempo ali, tem que estar tudo encaixado. Agora, quando às vezes tem pessoas que sobem já com uma banda completa, aí não tem a necessidade, porque vocês montam o repertório aqui em terra mesmo. Cara, você tira do jeito que você tá acostumado, com cifras. Sobe e faz o show lá, né? Sobe e faz o show, mano. Não importa como, mas você tem que entregar. Então é mais tranquilo quando você sobe com uma banda do que quando você sobe sozinho. Você já foi pelo caminho difícil, né? Nossa, você subiu sozinho. Cara, porque assim, dependendo da companhia que você vai, cara, você pode ir na banda ali não ser só brasileiro. A minha sorte é que a minha banda era só brasileira. A gente não para pra pensar nisso, né, cara? Que você pode ter essa dificuldade da língua, além da música ainda, né? Eu tenho um amigo que embarcou ano passado, se eu não me engano, e ele embarcou sozinho, e nem foi pra tocar no teatro, foi pra fazer os passings, né, que tocam em restaurantes, ou nos momentos ali, em alguns espaços do navio, nos houses e tal. Só que era uma banda que cada música era de um lugar, mano. Então, Nossa, tipo assim, ele cara. tocou com um cara da Alemanha, tocou com uma galera que, tipo, era só inglês, e o cara também não falava muito inglês. Então era só... Aí, a música, ela acaba virando uma linguagem, né? Ela acaba virando uma comunicação ali, velho. Cara, tem um cara que eu sigo, já na área da fotografia, que ele fala que a câmera é o seu passaporte. Que a câmera te leva para muitos lugares. E eu enxergo a música assim também. Se você é um excelente profissional, não só tocando, mas no convívio com a galera ali no backstage, que conta muito. Conta bastante. Cara, ela é um passaporte para te levar para muitos lugares, cara. Cara, isso aí é 100% verdade. Concordo com você, caramba. porque abre portas, né? Você ser uma pessoa... você tem excelência no que se propõe a fazer. Você tem um bom convívio, né? Porque socialização é a base de qualquer civilização. Sim. Né? Você precisa interagir com pessoas. Se você tem uma boa interação e você... Cara, o céu é o limite, velho. Com certeza. Tem até um fato aqui, eu não vou citar nomes porque é um músico conhecido, mas é um baita tecladista, sim, 10 vezes melhor que eu. E eu entrei num projeto que depois que eu entrei, o cara falou, ó, ficou entre você e esse outro músico aqui. Só que na hora que a gente foi avaliar o convívio com as pessoas, o cara era zero convívio. E aí eu peguei o trampo mesmo tocando menos que ele. Cara, como faz diferença. De repente, a paz de espírito que você pode proporcionar vale mais a pena que a excelência do cara. Com certeza. Mas aí a dica aí, não sei se você quer fazer navio um dia, se o pessoal quer, passaporte em inglês e o curso do navio lá. Eu acho que é CTWC, alguma coisa assim.
Depois te dá uma olhada. É. E, cara, tem uma outra pergunta pra te fazer. É normal, cara, porque assim, eu vejo o tecladista, eu já imagino que ele é arranjador. Parece que tá linkado, assim, a uma coisa com outra. É uma coisa natural ou é só uma impressão errada que as pessoas têm? Cara, eu acho que o tecladista ele costuma estudar um pouco mais de harmonia do que outros músicos. Tipo, guitarrista, ele estuda muito solo, muitas escalas e tal. Tecladista, assim, hoje em dia tem mudado isso, mas normalmente ele não estuda tanto arranjo, tantos solos, vou fazer escala e tal. Não, ele vai mais pra essa linha do arranjo. E aí, cara, vai abrindo sua cabeça em questão de harmonia, arranjo. Muitos tecladistas são arranjadores, então meio que é uma referência. E eu acho que é um caminho meio natural, cara. Acaba sendo meio natural do seu estudo. Você começa a estudar harmonia e em algum momento ali aquilo tá linkado com arranjo, você estuda um pouco de arranjo. Mas nem todo Não é uma regra absoluta, né? tecladista é um produtor, né? Verdade seja dita, né? Tem aquela brincadeira que o tecladista sempre se acha o maestro da banda, né? Mas não é bem por aí, não. Não é bem assim. Eu falo porque eu também fui músico, né? Toquei por vários anos, nunca fui nada exímio assim, mas me virava bem. E meu porto seguro era tecladista, cara. Falei, cara, que tom que tá a música, entendeu? Então, eu tinha uma referência do teclado me ajudar nessa parte, sabe? Sim. Geralmente numa dúvida, alguma coisa, ele sempre foi esse cara pra mim. Porque normalmente, cara, o tecladista, ele pela facilidade do instrumento mesmo, de você enxergar as notas, você consegue montar um acorde com mais notas do que um guitarrista consegue fazer aqui com uma mão. O tecladista, você usa as duas mãos, você tem a possibilidade de usar os 10 dedos. Você consegue colocar intenções ali então acorde, o tecladista usa um Dó maior com sétima e nona, o tecladista coloca mais vários adicionais aí. Pode pender para vários lados ali, né, no arranjo. E aí a gente costuma estudar, tipo, vou fazer uma melodia, sempre a melodia na ponta do acorde. Então, isso já começa a te levar para arranjos diferentes. Você vai trabalhando em versões e tal, então isso linka, né, para você estudar um pouco mais arranjos. Então, acho que tá... Legal você falar de inversões também. E aí, cara, você sempre foi um bom amigo pros baixistas ou você já brigou bastante com o baixista? Porque nos palcos a gente fala, né? Ó, cuidado com as teclas graves aí, meu. Tem baixo aqui hoje. Cara, eu tive um amigo, chama Francisco, que ele tocava comigo na igreja. E assim, ele me deu esporro uma vez, ele era baixista. E ele falou, cara, deixa que eu toco baixo, mano. Tira essa mão daí. Cara, e ele desceu a lenha, assim, falou um monte. E aí, cara, assim, mas foi pesado, assim. Ficou bravo mesmo, né? Ficou irritado. Eu já vi casos similares já. E aí, cara, tem dois caminhos que uma pessoa pode seguir, né, desse lado. Ou você fica chateado e fala, mano, então... Toca aí, então, merda, então vai sozinho aí e tal. E você pode parar. E eu tive a mentalidade de falar, cara, então eu vou estudar a ponto de esfregar na cara dele que, cara, eu sou foda. Não que eu seja hoje, né? Mas, tipo assim, ele foi um cara que me deu um esporro e me deu um incentivo. Cara, eu vou estudar, vou melhorar, vou me aperfeiçoar. E aí eu comecei a estudar o lance de, tipo, de não fazer a tônica nas músicas com a mão esquerda ali no grave. Começava a fazer a partir da terça, da quinta. Então largava o baixo lá pra ele. Só que aí quando ele não sabia a música, ele ficava olhando na minha mão e eu não tava tocando a tônica. Aí ele tava lascado, você tá fazendo as inversões ali. Aí se Filho, perdia. agora você toca o seu baixo. Você vira, cara, você não queria tocar? Tá, agora o espaço tá aí pra você. Mas, cara, deixa eu falar um pouquinho também da sua vida de filmmaker, porque, cara, senão eu vou ter que gravar, eu já vou convidar ele pra outro episódio aqui, porque a gente sabia que não ia dar tempo de falar tudo na parte de música. E viu, em que momento, foi pós-navio, foi antes, esse contato seu com o audiovisual? Foto, filmagem? Cara, o meu pai, quando eu era novo, ele trabalhou num laboratório de fotografia. Então, isso já começa cara, lá atrás. Seu pai foi um cara muito importante pra você, viu? Foi, cara. Então, ele, na verdade, ele era vendedor. E aí ele trazia muitos quadros pra casa. E, tipo, eu me lembro de ficar encantado com os quadros, com as imagens e tal.
Só que, cara, isso criança, passou. Fui fazer o navio, vamos lá pra frente agora, navio. E eu namorei com uma fotógrafa do navio, uma colombiana. Colombiana? É. Cartagena? Não, ela era de Bogotá. Bogotá? Mas aí foi aí que eu deslanchei o meu espanhol, né? É. Aí manjou, né? Aí um mês eu tava falando. E aí eu comecei, tipo, a conviver com ela ali naquele universo da fotografia. Eu, em 2017, quando eu trabalhava na produtora de áudio, eu fazia muito comercial, então fazia algumas edições de vídeo. Já comecei a entrar um pouco para esse audiovisual. E aí, quando eu voltei do navio, eu fiquei uns 6 meses ali sem fazer grandes eventos, porque, como eu falei, a gente larga tudo pra ir fazer navio. É difícil você volta sem nada. um plano B, né? Você volta do zero. Porque a galera não espera você. Vou ficar 6 meses aqui. Não existe isso aí, né, cara? Então, muitas pessoas que vão fazer navio ficam lá, tipo, ficam fazendo vários contatos. Eu vou deixar o porquê que eu não faço mais para um outro episódio, que é o lado B. Cara, falamos só da nata, hein? Só da nata. O lado que ninguém conta. E aí, quando eu voltei, eu abri uma sociedade de bolo no pote. Bolo no pote? Bolo no pote. Então você veio dos arranjos, dos palcos, dos teatros, pra bolo no pote, hein, cara? Olha. E aí, cara, eu precisava fazer a foto dos produtos para vender. E aí eu comecei Virou uma necessidade, né? Virou uma necessidade. E aí eu fui fazer curso de fotografia gastronômica. E aí fiz o curso, finalizei o curso, falei, cara, eu vou testar outros tipos de fotografia pra ver o que eu gosto e que tal. E eu me oferecia, cara, ia em box de CrossFit. Cara, deixa eu fotografar aí e tal. Se ficar boa, eu mando a foto pra você. Se você gostar, você usa. Se não, cara, não vou nem te cobrar nada. E eu comecei a fazer isso com vários lugares, com profissionais, assim, nutricionistas, professor de educação física que fazia uns eventos, assim, em praça tal, com uma galera fazia atividades ao ar livre. Cara, eu posso fotografar aí, mano? Se você gostar, você fica com a foto aí. E comecei, cara. E aí tinha um amigo meu, um conhecido, na verdade, que trabalhava com fotografia, e eu fui pedir umas dicas pra ele e tal. E aí ele foi me dando umas dicas, foi avaliando meu trabalho, e aí ele me chamou pra cobrir as férias dele no estúdio que ele trabalhava. E aí, cara, aí eu entrei. Aí começou de verdade mesmo. Aí comecei. E aí eu comecei como fotógrafo de produtos. Então você começou gerou uma necessidade pós-navio, né? Você voltou e você se virou, cara. Eu adoro falar isso, porque às vezes as pessoas não enxergam esse pedaço do caminho das pessoas, do músico em si, de quem tá no trabalho, porque a gente precisa ser flexível, né? Porque ao mesmo tempo que você tem uma agenda completa, você tem contrato, ao mesmo tempo você pode não ter mais em qualquer momento e você ainda não vai deixar a peteca cair, né, cara? Com certeza. E assim, o músico, ele tem um mal, a grande maioria, de não se organizar financeiramente. Então, você não guarda um dinheiro. A maioria não guarda um dinheiro, gasta tudo em instrumento. Eu sei, eu não sei como, mas eu sei que ele não faz um pezinho de meia. Equipamentos e tal. Então, cara, tem nem como, cara. Não tem nem como. Então, quando eu voltei, eu ainda tinha uma reserva legal, porque eu ficava com 1/3 do meu pagamento lá no navio e mandava o resto pro Brasil. Então, eu fiquei com o dinheiro guardado e fui me virando. Aí, com esse dinheiro, o que apareceu, falei, cara, vou investir nisso aqui com uma amiga minha. Ela já trabalhava com essa área de fazer alimentos e tal. E aí ela tinha o bolo no pote. E aí eu investi com ela. A gente começou junto e falei, cara, não tá aparecendo tantos eventos pra eu fazer. Ela, é o que tem, mano. Vamos fazer dar certo isso daqui. E aí foi fotografia. E aí, tipo, desse pequeno negócio que eu abri, surgiu a fotografia, que é o que eu vivo disso até hoje. Então, desde que surgiu essa necessidade, você fez esse curso e até hoje é vamos pôr como nossas pernas, né? Pra caminhar pra frente, né? Você é músico, videomaker, fotógrafo e que mais, cara, que você esconde aí nessa manga? Cara, como eu falei, eu sou formado em design gráfico. Quando eu fui trabalhar nesse e-commerce como fotógrafo,
surgiu a necessidade de eu fazer muitas coisas da área de design gráfico. Então, fui para essa área de design gráfico. E aí meio que casa, né? Design com a fotografia. E até falar isso, são trabalhos complementares, né? Você acaba tendo a captação das imagens e você trabalha esse produto pós depois, né? Sim, com certeza, porque hoje, principalmente hoje, nos dias atuais, o design gráfico ele consegue criar uma foto. Criar uma foto, entre aspas, assim, mas criar uma composição usando as técnicas de fotografia, tanto que no design você tem uma matéria que é de fotografia. Então você compõe uma peça gráfica, uma arte, a partir dos mesmos princípios de fotografia. Então não só criar um post ali, que você pode usar os mesmos princípios, mas você consegue criar uma arte gráfica pelos mesmos princípios de fotografia. Então, cara, é um complemento que eu uso até hoje. E aí depois eu fui fiz a pós em marketing, né? Porque aí nesse meio tempo aí do caminho eu trabalhei como assessor político também, né? Poxa, cara, você... Mas fazendo a comunicação, já na minha área de... Você tem isso em vários nichos, né? Quando você chega na parte do marketing, audiovisual em si, você tem qualquer nicho para trabalhar, porque todo nicho precisa, na parte de marketing, você ter um material, um portfólio, algo do gênero que vai divulgar a sua marca, né? Com certeza. E eu costumo falar que eu trabalho com comunicação. Não é só com foto ou só com vídeo. Porque o meu trabalho na produtora de áudio, meu trabalho como músico, me ajuda a editar um vídeo, pensando na trilha sonora do vídeo, em fazer cortes na batida, às vezes de criar uma própria trilha, misturar vários elementos e criar uma trilha. Então, tudo que eu vivi ao longo da minha vida complementa do que eu faço hoje. Isso é legal demais. Eu vou trazer um exemplo similar ao seu. Como a sua história, a sua vivência traz um diferencial para você. No meu ramo de técnico de som e de luz, muitas vezes o operador ele não foi músico antes. Então ele não consegue entender esse diálogo do que o músico precisa no palco. Uhum. Ele só tem a parte técnica, ele analisa uma frequência, ele analisa uma onda sonora e ele equaliza aquilo. E às vezes não é só teoria que se aplica, né? Você tem o feeling, você tem a necessidade ali poxa, o meu timbre não é esse, vamos falar de timbres. Sim. Aí. Então, é diferente, a visão que você tem do negócio, quando você já se colocou no lugar dele, é outra pegada. Acredito que, mano, que tenha um diferencial gigantesco no seu trabalho, que diferencie você dos demais, porque isso que você falou, fazer um corte do beat, de repente é uma coisa que a pessoa não detalhes. São detalhes. Detalhes geram um diferencial, Sim. Né? Isso é legal demais, cara. E eu tenho um amigo que ele é filmmaker também, só que ele não é músico. E aí ele tava editando um vídeo, ele colocou, tipo, um pad tocando, um solo de gaita, e ele mandou pra mim e falou, cara, veja aí o que você acha. Cara, o pad tava num tom e a gaita tava em outro tom. Puxa vida. Eu falei, aí cara, é complicado, né? Não tá muito legal não, hein, tá? A coisa tá brigando aí. Então, tipo, são uns detalhes, cara. E ele que não era músico tava legal. E quando você chegou, né, nesse setor, que você mesmo faz a captação para o seu segundo trabalho, digamos assim, o segundo setor que você também trabalha do design, você parou em algum nicho? Hoje você trabalha com uma demanda maior de algum nicho, tipo assim, que nem você falou, marketing é maior, você trabalha filmmakers para eventos, assim, casamentos, corporativos, qual que é a sua atuação maior hoje? Hoje eu atendo especificamente empresas. Eu fui para a área do corporativo, empresas, profissionais autônomos e tal, porque quando eu comecei a fotografia, eu me testei em vários nichos. Mas assim, para ver o que eu gostava de fazer, o que eu me dava bem, eu já tocava em casamento desde 2014. Já conhecia um pouco desse universo, eu falei, cara, eu não quero ser fotógrafo de casamento. Cara, é uma bucha, né? Cara, é muito, muito complicado, porque pensa, a noiva te contata um ano antes.
Então, vai chegando ali perto, ali, às vezes ela quer fazer o pré-wedding, aí você faz o pré-wedding. Então, aí chega no dia, tem making off, aí você fica o dia inteiro. Às vezes o casamento não é aqui, é em outra cidade, Cara, você fica fora, aí você fica até de madrugada. E aí depois, num casamento, gera mais ou menos de 7.000 a 10.000 fotos. cara, não é pouca coisa não, Não hein? é, cara. Então, cara, você pensa o tempo que você passa só pra selecionar as fotos. Normalmente a galera entrega aí umas 1.000 fotos, uma média. Pouco mais, um pouco menos, depende de cada um. Mas uma média de 1.000 fotos. E aí você tem que tratar essas fotos. Aí você tem que fazer um álbum. Então, pra mim, o trabalho é muito extenso. Você gasta muita energia, são muito tempo que você fica preso ali pra ganhar, tipo assim, ganha bem, mas eu faço a mesma coisa trabalhando um dia para uma empresa, o mesmo valor. Só que a grande diferença é, num casamento você tem um status. Você tem, foi o fulano que fotografou, foi o É, ciclano. gera uma referência forte pra você, Sim. né? Já na área da publicidade, na área da empresarial, você não vai assinar a sua foto, né? Não tem como, Não né? tem como. Então, a pessoa que é muito preocupada com status, geralmente não vai para essa área do corporativo. É, cara, porque eu acho que tem essa responsabilidade porque é um dia que não vai voltar, né, cara? Eu acho assim, eu acho muita responsa de verdade mesmo o fotógrafo e o filmmaker. Sim. Inclusive sei que tem já uma rixinha entre eles, né? Porque você apareceu no meu vídeo, você tampou a minha foto. E agora tem a galera do Storymaker. Storymaker também, né? Pra você ver, vão aparecer no subfunções ali também, né? Subnicho do subnicho. Isso, tá louco. Onde que isso vai parar daqui a pouco, cara? E é complicado porque, assim, cara, o pessoal não vai lembrar, talvez não lembre da banda, talvez não lembre do buffet, da decoração, mas a foto e o vídeo vai estar pra sempre lá, Não mano. tem como, não tem como tá errado, tem que tá tudo E ó, certo. tem umas noivas que insistem em economizar nisso. Ai, cara. Fica aí o aviso pra Fica você, aí, ó. cara. Não economize no fotógrafo e nem no filmmaker. E nem na banda. Nem na banda. Ó, é importante isso aí. Na banda não pode mesmo Não, também. e eu faço alguns eventos com o Vinícius e eu sempre falo com a noiva. Cara, eu só vou com o meu técnico de som, mano. Ai, cara. E assim, você encontra uma restrição tão grande, né? Às vezes, meu, você, assim, acredito que você seja dessa forma também. Eu vendo o que eu sei fazer. Eu não vou vender, eu não vou falar pra você, ó, sei fazer malabarismo. Eu não sei fazer malabarismo. Eu sei ser técnico de som, né? Inclusive, isso é uma rincha que acontece, que às vezes as pessoas confundem. Ah, mas você é técnico de som, mas você é DJ também. Não, eu sou técnico de som. Eu tô lá para monitorar o tempo todo o seu evento e garantir que a sua atração que você contratou tenha a melhor performance da parte de áudio, entendeu? O meu papel eu quero fazer lá. Muito bem. Mas aí não tem uns técnicos de som que... Não, eu faço aqui, solto umas músicas do pendrive e fala que é DJ. Nossa, cara, tem, cara. E isso aí esse aí é um atrito muito grande pro meu setor de técnico de som, cara, mas fazer o quê, né? A gente tem várias, acho que como tem no meu, tem pra você também, pessoas também que, não, eu faço foto e vídeo, mas do cara de repente não entrega nenhum dos dois muito bem, né? Não, pode deixar que eu faço tudo no celular aqui, te entrego na hora aqui. Nossa, cara do céu, com coragem, né, cara? É uma Tem uma galera aí que, ó, eu tiro o chapéu, cara. Tem coragem, tem cara de pau pra fazer. Nossa. Acho que coragem é o que ele mais tem, né? Falta outros atributos pra ele depois. Às vezes eu falo pra minha esposa, eu olho umas coisas assim, não sei como a pessoa teve coragem de publicar isso aqui. Ai, cara, eu já tive algumas experiências que eu vi também. Falei, meu, esse cara tá de parabéns, viu? Nossa, esse, ó, tira o chapéu, mano. Nem fale, mano. Mas então, hoje então você trabalha, em sua maioria, com empresas, e como que é seu relacionamento com essas empresas, né? Porque eu pergunto para quem tem curiosidade de repente um dia ingressar nesse ramo também, ou de repente de conhecer mais também, porque às vezes você acaba sendo um espelho para outras pessoas também, né? De fotografar, porque eu acredito muito que o olho do fotógrafo é a obra de arte dele, né? Porque ele, de repente, enxerga ângulos que uma pessoa comum não vai enxergar. Não vai enxergar daquela maneira, de repente, Sim. né? Então, como que é o seu relacionamento com empresas?
o pós, vamos dizer assim. Já contatou o seu cliente, trabalhou com ele, como que é esse pós aí? Cara, eu acho que o pós é uma das coisas mais importantes em qualquer setor e é o que menos o pessoal valoriza. Porque assim, é igual eu falei do músico, cara. O cara não precisa, não é só tocar bem, mas ele tem que ter o relacionamento com as pessoas assim muito bom. Então, fotógrafos tem milhares excelentes, mas não são todos que se relacionam muito bem. Então, eu sempre, depois que eu mando ali o trabalho e tal, às vezes eu converso ali pedindo um feedback, a gente, tipo, e aí, como que foi o evento? O que você achou do vídeo? Que o pessoal assistiu e tal? Legal, gostou? Cara, você podia me avaliar aqui? Avaliar no Google, sei lá, qualquer coisa assim. Cara, e você vai criando um relacionamento. E isso, pra mim, surge até durante o trabalho. Porque durante o evento ali, seja evento, seja uma captação na empresa, acontece muita coisa assim fora do roteiro, fora do script. E grande maioria dos fotógrafos, principalmente dos que estão há mais tempo no mercado, cara, não tem muita paciência pra resolver, pra ser flexível. A galera parece que, de repente, perdeu o tesão de fazer o que faz, né? Tipo assim, nossa, cara, tudo de saco cheio, cara. Faz por assim. obrigação. Pô, isso é triste, porque a gente torce para que todo mundo se encontre na profissão que exerce, né? Porque você Sim. trabalha assim com certo conforto, com uma certa satisfação de estar fazendo aquilo, né? Não de, nossa, de novo, cara. Nossa, Esse sentimento, cara, eu acho que para quem tá sendo atendido por uma pessoa que tem esse sentimento, cara, é uma tensão, é uma coisa assim, um desapontamento que você vai acabar gerando na pessoa, né? Com certeza. E, assim, eu acho que quando a pessoa em qualquer área chegou nesse ponto de ter esse sentimento, é um aviso que, ó, é hora de... Vai fazer um navio. É hora de mudar a rota aí, que isso daí não é mais pra você. E foi o que aconteceu comigo, assim, na música, em teoria. Por que que eu desisti? Desisti, entre aspas. Não é mais a minha profissão base, assim, principal. Porque quando eu voltei do navio pra cá, o impacto das pessoas, do relacionamento com as pessoas, com o músico, do respeito, de como elas viam e tratavam, era muito diferente. Tipo, você vai lá pra fora, tanto do público quanto dos profissionais que trabalham no navio, cara, é um outro tratamento, um outro respeito. Aí você vem pro Brasil aqui, os caras, tipo assim, viu, você não faz ali R$50 ali? Nossa, Não, cara. é uma horinha Não, mas só. vai ter comida lá, você toma uma cervejinha e tá certo. Então, Nossa. tipo assim, ele sempre quer ganhar. Aí, não, ele quer sempre tirar vantagem em cima de você. Então, essas coisas do cenário musical que acontece nos bastidores me fez desistir. Eu falei, cara, eu gosto do caminho, né, de viajar e tal, de conhecer lugares, pessoas, mas eu não tô gostando do destino final. Pra onde a música tá me levando ali, acho que não é isso que eu quero, não. Cara. E aí, assim, é uma coisa que eu amo fazer, mas hoje não é o que eu amo como profissão principal. Tá ali no pódio, mas não é a principal. Não é o número 1. Legal, cara. É legal você ter. Você ser uma pessoa determinada, saber que por mais que você tenha um apreço pelo que você faz, Sim. você de repente vai colocar num segundo ou até um terceiro plano essa fração, não vou dizer porque foi uma parte gigantesca da sua vida, né? Mas essa grande parte da sua vida, né? Olha, obrigado por tudo que você me trouxe até aqui, mas hoje você vai ficar no banco por um tempo, pelo menos. Cara, e é difícil fazer isso. Eu imagino, cara. Porque tem muitas pessoas aí que às vezes não desistem do que fazem hoje, mesmo não gostando, porque, cara, já investi tanto tempo da minha vida, já fiz faculdade, já fiz isso, mas, cara, você tem que pensar assim, a cova que você tá cavando não vai te levar pra lugar nenhum, mano. O que você tá fazendo não tá te levando pra lugar nenhum, então... Não tá tendo evolução nenhuma, né? Então, às vezes, a gente tem que parar assim e falar, cara, é isso mesmo?
Pô, legal demais. E até incentivador pra quem tá assistindo também, de você não ficar preso. Não é uma amarra o que você tá vivendo hoje, Não, né? Você tem o livre-arbítrio o tempo todo de começar do zero. Não te falte coragem pra fazer isso, viu? eu vou compartilhar uma frase que me motiva, que eu sempre digo pra mim, que é: quem disse que você tem que fazer isso? Quem disse que tem que ser assim? Então, nada é fechadinho, nada é no quadrado, assim, ó. Você fez faculdade, você tem que trabalhar o resto da sua vida nessa profissão. Não tem um roteiro pronto pra Não tem você um viver essa roteiro. vida, né? Não tem essa de tipo, mano, trabalhei 10 anos nisso, não vou largar. Que a grande maioria das vezes é o que acontece com muitas pessoas, Sim, né? cara. Pô, mas eu fiz a vida inteira isso, mas de repente você tá perdendo seu tempo aí. Às vezes você fez a vida inteira a coisa errada. Quem sabe, né? Cara, mas é isso. Então, cara, as faces suas hoje aqui foi trazer que você viveu dentro do cenário musical, uma base familiar maravilhosa. Cara, eu torço para que as pessoas possam ter uma base familiar assim, porque a música ela é uma doutrina que engrandece muitas pessoas, né? Ela gera aquele a equação da dedicação e recompensa, né? Com Que certeza. muitas vezes você não aprende em outras atividades, né? Mas na parte de esporte também, isso é uma coisa que não tem contraindicação, que Sim. vai crescer, você vai gerar valores para si mesmo. Então, é muito Sim. legal, cara. Parabéns, cara, pela base Valeu, familiar que valeu. você teve, pelas influências que você teve, cara. Isso aí é uma coisa que eu desejo a todas as pessoas, velho. Com Possa certeza. ter acesso. Com certeza. E, a vida levou para altos e baixos, marés altas e baixas também, né? Com Viajou certeza. bastante aí, pra você ver como a música ela pode conectar você, de repente ela pode ser até a sua língua, para você se conectar com pessoas que você nunca imaginou ver na sua Sim. vida. E a música me deu minha esposa, né? Eu conheci ela nos palcos. Você conheceu sua esposa nos palcos também? Sim. E quando foi isso, cara? Logo quando eu voltei do navio, eu tocava numa banda antes, né? Fazia festa pra uma banda. E aí, quando eu voltei, a dona da banda falou: cara, tem uma festa pra fazer. É uma data só. Eu fiz uma data, o ano inteiro eu Era fiz a essa data data. que você precisava. E aí, a minha esposa na época, a Sara, a Sara, que não era minha esposa na época, ela tava cantando nessa banda. Ela tinha entrado na banda na época que eu saí, ela entrou. E aí eu fui tocar e tal, e aí conheci ela. E aí quando eu olhei assim, eu falei, diferente. Diferente. Vai apanhar em casa, cuidado aí que você vai falar aí agora. Não, mas ela não assume, mas foi ela que deu em cima de mim. Ó, Que a história tá de... registrado, tá hein, Sara? registrado. Cuidado aí, ó. Tipo, viu, você tem Facebook? Passa seu Facebook aí. Olha só. E aí tudo começou aí. De repente o amor da sua vida é o arranjador da sua banda, né? Aí, ó. Ela foi e investiu, pô. Às vezes você não tá olhando aí pro lado aí, pros seus parceiros de banda aí. Então, mais um sinal aí que a música conecta pessoas, né? E vocês dividem o palco até hoje? Como que é essa relação, tipo, esposo, esposa e música? Como que isso funciona esse? A Sara, ela nunca viveu exclusivamente da música. Mas assim, a música sempre esteve correndo em paralelo ali com as coisas que ela fazia. Hoje ela é fisioterapeuta, né? Mas sempre a gente faz casamentos e tal. E ano passado a gente decidiu montar um projeto juntos. A gente sempre recebeu convites de pessoas que conhecem a gente. Pô, canta no meu casamento, canta no meu evento. Você tem Instagram, tem YouTube e tal. Mais uma vez aí o universo batendo na sua porta aí, cara. E aí a gente ficou, cara, acho que 1 ano, assim, quase 2 anos fazendo eventos, cara, sem ter portfólio, sem ter um Instagram. Só no QI, no quem indica. Só no QI. Que, tipo, o que acontecia muito. Uma amiga minha casou, a gente tocou no casamento dela, piano e voz. Aí as madrinhas dela, cara, gostaram. E eu fiz o casamento de todas as madrinhas dessa minha amiga. Caramba. Então, um casamento gerou 5. Gerou 5 casamentos. Maravilhoso, hein? Então, cara, as coisas começaram a rolar e chegou um dia, ano passado, que eu falei pra Sara, viu, vamos fazer. E aí a gente abriu o Instagram lá, S2 Trilha Sonora, sigam aí. Daqui a pouco eu vou deixar ele falar as redes pra vocês acompanhar o Saulo lá depois, hein? Isso aí a gente começou a montar essa rede, montar
um portfólio, montar uma proposta comercial já pensada num público, já direcionada já também para um setor, que aí o que eu aprendi na área de fotografia, de audiovisual, eu já fui aplicando. O já business, né? Que você, business, né? que você aprendeu. É legal que você consegue aplicar nos demais setores Com também. certeza. E aí a gente iniciou esse projeto, eu não sei se a gente vai largar tudo novamente para viver só disso. O futuro é um mistério, né, cara? Mas como eu disse, eu não sou tão apegado assim. Cara, eu sou obrigado a fazer isso pro resto da minha vida. Você é um cara corajoso, então, cara. Você é um cara que não tem amarras na sua vida, Não. você segue... Agora eu tenho a Sara, né? Amarrada a minha vida. Mas é uma amarra boa, cara. A mulher, cara, ela enobrece o homem, cara. Ela levanta, fala Cara, por experiência em casa mesmo. Eu cresci muito por causa da Sara, como pessoa mesmo, assim. Então, eu brinco assim e tal, mas ela é o que coloca meu pé no chão, assim, cara. Cara, isso daí faz muita diferença na vida. A gente vive até mais, né? Com certeza. Vive mais ajuizado. Ajuizado. Pô, maravilhoso. Cara, eu queria muito... A gente tá chegando no final já, cara. Cara, eu achei pouquíssimo tempo pra gente conversar. Eu tenho tanta coisa pra Cara, eu nem contei o lado B do navio, então, que é a parte cara, mais... A parte mais maravilhosa. Mas aí, ó, por favor, comentem lá. Volta lá do B, tá bom? Aí a gente fala exclusivamente desses 6 meses lá no 6 navio. meses, porque daí eu sou um cara que eu tenho muita pergunta pra fazer do navio. É que o cara é polivalente, cara. O cara vem aqui com tantas funções, é preciso perguntar de tudo um pouco, velho. Senão não tem como. Mas foi intencional não falar disso pra ter a volta. Pô, com certeza, cara. Eu vou ficar muito feliz de ver você aqui de novo. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje também, cara. Imagina, eu tô me realizando muito nesse projeto de trazer meus amigos Massa, aqui pra... e parabéns aí pelo projeto, cara. Pô, cara, muito Bom obrigado. pra caramba, mano. Eu tô muito feliz de trazer meus amigos aqui e conseguir contar uma fração da vida de cada um de vocês, porque é que nem eu falo, vocês são super-heróis, cara. O pessoal que é músico, velho, vocês precisam ter seu quadrinho, né? Sua história contada também. Então, Cara. tô muito feliz de gerar esse espaço aqui pra vocês virem contar um pouquinho da trajetória de vocês também, viu? Legal, mano. Eu que agradeço aí pelo convite aí. E volta, viu? Volta logo. Ó, cara, vamos marcar aqui, já vou abrir aqui a agenda aqui. Já vai sair daqui marcado já. Viu? Eu queria pedir para você deixar suas redes sociais, quem quer te seguir, quem quer saber mais dos seus projetos, todas as redes sociais que estiver disponível aí, fique à vontade. Beleza. Profissionalmente aqui, quem quiser me seguir é @produtora.chama, que é a produtora de audiovisual que eu trabalho. A gente atende, como eu falei aqui, corporativo, ambiente corporativo, empresas, profissionais autônomos. Então, se você é um, ou se você conhece um, indica nós. O meu pessoal é Saulo Leite, Saulo com 2 L's, Leite com 2 T's, facinho de achar. E tem o nosso projeto novo aqui, que é o S2 Trilha Sonora, que se você precisar de música pro seu evento aí, cerimônia, coquetel, recepção, a gente faz. Particularmente, assim, majoritariamente, a gente faz bastante piano e voz, mas a gente tem algumas outras formações ali que a gente consegue encaixar. E a gente abriu o YouTube recentemente. A gente tá com uns 4 vídeos lá ainda, estamos subindo aos poucos. Legal lá, hein? Mas também S2 Trilha Sonora. E vocês vão conhecer a voz maravilhosa da Sara. Olha, eu sou fã também. Eu fico muito feliz porque eu catendo eles às vezes nas produções, cara. Então, cara, música boa não tem contraindicação. Então aí é de responsa, viu? Pode ir lá seguir, acompanhar. Assistam lá e avaliem por vocês mesmos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu desde o começo, que comentou, que perguntou. Esse podcast aqui é para ser um papo sempre leve, um papo legal, dar umas risadas, contar algumas sofrências que agora já dá pra rir, né? Que a vida nossa é sofrida, bicho. Mas é isso, cara. Agradeço muito você que participou. Lembra que esse episódio vai ser replicado depois lá no YouTube e também no Spotify. Você quer ver esse repeteco de como que foi esse papo lá, segue lá também Farales Podcast. E eu, mais uma vez, cara, quero agradecer muito a sua companhia aqui hoje, o bate-papo. Espero ver você logo aqui de novo. Logo aí. Valeu, galera. Valeu pelas perguntas. Eric, é nóis. O Eric é nosso fãzão aqui, cara. Tá em todas. Mas obrigado por chamar e o convite já tá aceito pro próximo. É só marcar. Tá marcado já então, viu? Já vou abrir a agenda aqui, né? Já fecha mais uma, viu? Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, se cuidem boa aí, semana. Viu?